Bom dia a todos, falo de Curitiba, no intuito de responder algumas perguntas, esclarecendo algumas dúvidas no tocante a um assunto muito comum na geriatria, que são as quedas nos idosos. Recentemente tivemos um episódio com o nosso presidente Lula, onde sofreu uma queda no banheiro e com isso sofreu uma ferida corto-contusa. Quais são as causas do idoso e por que ele pode ter esse risco de quedas? Nós temos que dividir em duas fases, ou dois aspectos. Primeiro são os fatores intrínsecos e depois os fatores extrínsecos. Como fatores intrínsecos, nós temos que elencar uma série de fatores, tipo sarcopenia, osteoporose, efeitos de medicamentos. Tem muitos medicamentos que a pessoa toma e vai ter efeitos que vai dar tontura, vai dar um mal-estar geral e a pessoa pode cair e sofrer algo que é muito grave, que é uma fratura. Principalmente se ele for portador de osteoporose. Que a osteoporose, sim, é uma doença silenciosa, às vezes a pessoa nem percebe que tem e, num dado momento, sofre uma fratura e muitas vezes grave. Pode ser também por diminuição da visão, por diminuição da audição, a pessoa com confusão mental, a pessoa demenciada, todo esse tipo, essas situações, esses tipos de doenças, sim, podem ser causas de quedas como fatores intrínsecos. Fatores extrínsecos, nós podemos elencar uma série de fatores. E esses fatores, sim, são fatores modificáveis e que a pessoa pode, com seus cuidados, evitar uma série de transtornos em sua vida ou na vida de algum familiar seu. Esses fatores, nós poderíamos começar com a retirada de tapetes. Os idosos, principalmente as idosas, têm um carinho muito grande pelos tapetes, inclusive são feitos pelas próprias pessoas, mas são eles causas muito graves de muitos tipos de quedas, não é? Ter cuidado com escadas, ambientes bem iluminados, porque quanto mais escuro, mais difícil do idoso poder entender onde está. O idoso tem naturalmente uma pequena queda na visão, e ele muitas vezes não enxerga um degrau maior ou menor e pode sim sofrer essa queda. Né? Ele ter um cuidado muito grande em tirar, por exemplo, objetos, móveis, alguma coisa que fica no seu caminho. Isso é muito comum em casas onde tem netos. Os netos vão brincar, os netos deixam brinquedos jogados, o idoso vai passar e ele acaba não vendo e acaba tropeçando e sofre quedas. No banheiro é um grande problema, porque muitas vezes é um lugar escorregadio, o piso fica escorregadio, e nós recomendamos para os idosos ter corrimões, ter apoios, tanto dentro do box como no lado, vamos dizer assim, do sanitário, onde o idoso pode se locomover, pode se segurar, e tendo com isso uma segurança para não sofrer quedas, não é? Então, se o idoso cuidar dos fatores intrínsecos, como falamos, cuidando das doenças que poderiam causar, sim, algum tipo de queda e limpando, entre aspas, limpando o ambiente dessas questões extrínsecas, que são as externas, como eu já citei, tapetes, escadas, ambientes escuros, ele pode, sim, prevenir e não ter uma fratura que poderá ser, como eu já disse, muito grave. Outra pergunta que me chegou também, o que é um ferimento corto-contuso? Ferimento corto-contuso, vamos dizer de uma forma mais simples, é quando a pessoa sofre a batida, machuca o local onde sofreu o traumatismo e também sofre um corte. Nós chamamos de uma ferida corto-contusa, por quê? Porque reúne um corte e reúne a machucadura, num termo bem leigo, assim, na realidade a contusão junto na batida, e nessa batida ela incorpora também esse corte e a pessoa acaba tendo, além do machucado, digamos assim, numa linguagem mais simples, ela acaba tendo esse corte, necessitando muitas vezes de pontos, necessitando de ter, vamos dizer assim, um cuidado também até onde que esse machucado, digamos, né, ele pode ter ofendido, como por exemplo trauma de crânio, não é? Onde tem ferida corto-contusa, que a pessoa, além do corte, pode ter algum trauma interno, e esse trauma interno dentro do cérebro pode sim trazer consequências ruins para esse tipo de paciente. A região occipital é uma região que fica na nuca. Logo aqui, vamos dizer, seria quase terminando o nosso crânio, digamos assim. Nessa região posterior, seria a região mais posterior do nosso crânio, não é?
e fica nessa região da nuca, um pouquinho acima da nuca. Essa é a região occipital que nós chamamos. Nós temos a região frontal, logicamente é da frente, e a região occipital, diametralmente oposta a essa. E por último, como tratar os riscos de queda nos idosos? Bom, na primeira parte da nossa entrevista, nós elencamos ali vários fatores, os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Para resumir aquilo que eu já havia falado, então procurar tratar muito bem as doenças que podem levar aos fatores intrínsecos. Cuidar da hipertensão arterial, cuidar de diabetes, que a hipoglicemia pode levar à queda nos idosos, tratar de doenças tipo sarcopenia, no exercício, com todas as orientações que os médicos dão aos seus pacientes. E tratar da osteoporose. Então, todos esses fatores que nós já falamos, juntamente com melhorar a visão, melhorar a audição, todos eles podem ser, sim, tratados e, consequentemente, evitar-se-á fraturas, ou evitar-se-ão fraturas no futuro. E os fatores externos ou extrínsecos, que nós já enumeramos também, não é? Que são as condições, principalmente dentro das casas, com tapetes, terrenos ou lugares escorregadios, móveis, objetos, algumas coisas jogadas no chão, ter dentro do banheiro aquela situação de segurança para esse idoso. Então, quer dizer, juntando os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, teremos sim uma prevenção muito boa, muito grande, para esse idoso não se machucar, não se ferir e ter uma vida digna e saudável, que é a que nós queremos para todos.